Bom dia. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado já por esse momento de louvor e adoração. E agora, quando lemos e ouvimos a Tua palavra, Senhor, fala ao nosso coração. Santo Espírito, seja bem-vindo a este lugar, a falar conosco, a trazer revelação da Tua palavra, a falar com todos aqueles que estão aqui e com todos aqueles que ouvirão no futuro essa palavra. Nosso pedido, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, essa semana Deus colocou em nosso coração, desde o começo da semana, o tema: como está o seu altar espiritual? Como está o seu altar espiritual? Vocês sabiam que cada ser humano possui um altar, ou até vários altares? Vários altares. E nós adoramos ou ao Deus verdadeiro, ou a vários outros deuses, mas adoramos, e muitas vezes sem perceber que fazemos isso. Nós, seres humanos, somos criados para adorar. Efésios, o apóstolo Paulo, falando sobre a criação, ele fala que Deus nos fez antes da fundação do mundo, no seu projeto, para louvor da sua glória, para adorá-lo, para servi-lo. E quando a gente não consegue, ou não entende, ou não conhece o Deus verdadeiro, muitas vezes a gente é levado a cultuar, a construir altares a outros deuses. E nós vamos ver algumas coisas aqui hoje, começando esse tema. Eu vou dividir em dois estudos. O de hoje falando sobre como está o nosso altar, e na semana próxima, na próxima ministração, o altar construído pelos homens de Deus da Bíblia. O que aconteceu? Como foi a vida deles, aqueles que construíram um altar ao Deus verdadeiro. Mas vamos começar conosco hoje, e o tema de hoje é: como está o seu altar espiritual? Ele existe? Ele cultua e adora ao Deus verdadeiro ou aos deuses estranhos? Como está o nosso altar espiritual? Ele existe? Olha para a pessoa do lado aí. Como está o seu altar espiritual? Pergunta para ele. Ele existe?
Pode falar, pode perguntar, ele existe? Cultua e adora ao Deus verdadeiro? Pode dizer. Cultua e adora ao Deus verdadeiro? Ou a deuses estranhos? Pois é. O apóstolo Paulo aqui, na igreja aos Romanos, ele começa dizendo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus. É uma súplica, não é um pedido comum. Rogo-vos pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que haja culto, para que haja sacrifício, tem que ter altar. Altar é lugar de culto, de adoração, de veneração a divindades. Há pessoas que cultuam várias divindades e para isso fazem altares em templos, em cidades, em suas casas. Constrói altares, aquilo ou aqueles que eles acreditam que sejam deuses e que podem fazer alguma coisa por eles. E Paulo está dizendo que é para nós cristãos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do culto racional. Não um culto emocional, um culto racional. Um culto feito com a razão e não um culto feito com a emoção. Então, o apóstolo diz que é para apresentarmos, construir um altar a Deus com os nossos próprios corpos, oferecendo os nossos próprios corpos, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do culto racional, culto com a razão, culto consciente, culto de quem sabe quem é e para quem está cultuando. Sabe quem cultua, sabe quem é Deus, sabe as bases desse culto, sabe as exigências de Deus para esse culto e por isso prepara um altar. Queridos, a parte final desse versículo ele diz que não sede conformados com esse mundo, ou não vos conformeis com esse mundo, com a forma de viver desse mundo, com a forma de cultuar desse mundo, com a forma de altares desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresenta o corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, através do culto racional, e não conformeis, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos, renovando o vosso entendimento, a vossa maneira de pensar, renovando a visão, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o apóstolo nos ensina a oferecer a Deus nossos corpos em sacrifício. Culto, sacrifício santo, agradável a Deus, através do culto. Culto com a razão, não com a emoção. Culto que sacrifica a carne e o corpo, e não culto que alimenta e fortalece a carne. Culto que possa agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. O culto não é para agradar o adorador. O culto não é para agradar adoradores. Não, o culto é para agradar aquele a quem estamos prestando culto. O culto é para ele, não é para nós. O culto não é para nós, não é para agradar a mim, a você e nem a nós. Queridos, e o culto e o altar a Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã,
tem que começar primeiro dentro de nós. A Bíblia ensina que nós somos altares. Diz que nós somos casa de Deus, templo de Deus, morada de Deus. Morada de Deus. Então o culto tem que começar comigo, o culto tem que continuar na minha família, o culto vem para a igreja e o culto deve espalhar para o mundo. Esse é o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus. E por que tem que ser assim? E por que tem que ser assim? Porque Deus nos fez para isso. Tem um propósito, tem um objetivo. Tem um objetivo. Então, como está o nosso altar, o nosso culto a Deus? Ele existe, está prestando e oferecendo culto a Deus ou a deuses estranhos? Quais as consequências quando o altar de Deus é derribado, destruído, abandonado e substituído por outros altares? Outra coisa, onde e como construir um altar a Deus? Onde e como construir um altar a Deus? Nós vamos ver que o culto a Deus, no decorrer desse estudo, deve começar individual, no individual. Nós e Deus. O Senhor Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai que está no céu. E Ele vai te ouvir. Então, altar no individual, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso escritório, aonde estivermos, no carro. Um altar a Deus. Um altar a Deus. Mas nossa casa também deve ser um altar, um lugar de culto a Deus, com nossa família. Precisamos desde pequeno ensinar nossos filhos desde pequeno a conhecer a Deus, a servi-lo e a cultuá-lo. Não adianta depois trazer para a igreja. Nós temos estudado isso aqui no meio de semana. Não adianta trazermos para a igreja, depois de adulto, depois que aprendeu a cultuar os deuses desse mundo, vão ter muita dificuldade de cultuar o Deus verdadeiro. Terão que aprender desde pequenino a conhecer e a cultuar o Deus verdadeiro. E por que Deus precisa de altar e de culto a Ele? Por quê? Para quê? Porque Deus é Criador, é sustentador de todas as coisas, é soberano, é poderoso, é extraordinário, é maravilhoso, é o que é a razão de eu viver, de você viver, Ele é a razão da nossa vida. Apóstolo Paulo escreve isso em Atos 17. Nós vivemos e nos movemos através dele, de Deus. Deus é a razão da nossa vida. Deve ser a razão da nossa vida. E precisamos entender que Ele é a razão da nossa existência. Vivemos através dele e nos movemos através dele. Lá em Atos 17, quando Paulo chega naquela cidade tão idólatra, que havia muitos altares a vários deuses, ele vai para o centro da cidade, para o lugar que ele pudesse falar com o máximo de pessoas. E ele começa falando: eu vejo que vocês são religiosos, vocês gostam de cultuar, estou vendo vários templos, estou vendo vários altares erigidos, construídos aos deuses de vocês. Só que eu quero dizer uma coisa: esses deuses que vocês cultuam não é o verdadeiro. E eu quero falar para vocês do verdadeiro, do que fez céus, terra, mar e tudo que neles há. Inclusive fez a vida de vocês e nos fez para adorá-lo, para cultuá-lo. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Juízes agora, capítulo 6. Juízes 6. Olha o que diz a Bíblia aí. Esse capítulo começa com o seguinte título: a servidão dos israelitas sob os midianitas. O povo de Deus sendo escravo, para a escravidão.
Não havia muitos anos que eles tinham sido libertos da escravidão do Egito. E agora aqui, não tinha passado nem 200 anos. E olha eles de novo, voltando à escravidão. Escravidão do povo de Israel, sendo escravizado pelos midianitas. Eles tinham vencido todos esses povos, quando saíram do Egito. E agora começam a se tornar escravos deles. Qual a razão? Qual a razão para essa escravidão? Afastamento de Deus. Altar de Deus derribado. Viraram as costas para Deus, para a sua presença. E derrubaram o altar de Deus. Foram cultuar outros deuses. E chegou novamente o problema, a escravidão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos de escravidão. Por quê? Estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é que eles estavam fazendo? Prevaleceu a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, cova que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Olha o povo de Deus tendo que se esconder em covas, em cavernas, em desertos, por causa que abandonaram a Deus. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, abandonaram a Deus, e agora voltam para a escravidão. Tem que fazer cova para se esconder, tem que achar deserto para se esconder, tem que achar caverna para se esconder. De tanto sofrimento, de tanta perseguição dos inimigos. Quantas pessoas andando assim, escondendo nas cavernas da vida, nos desertos da vida, andando, queridos, nas covas da vida. E por quê? De tanto sofrimento, não aguenta mais, tanto sofrimento, em vários aspectos na sua vida. Por quê? Alguma coisa está errada. O povo de Israel, quando eles tiveram que esconder em cova, nos montes, nas cavernas e nas fortificações, é porque eles tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus manda os midianitas, por 7 anos, escravizá-los. Quando eles plantaram, subiu os amalequitas e os do Oriente, e destruía todas as plantações. Punham-se contra eles em campo, destruíam a plantação da terra, até chegar a Gaza, não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, porque subiam com seus gados, tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não podiam nem contar, nem ele nem seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha, queridos, por que a razão do altar a Deus? Essa é a razão do altar. Isso aqui é um dos exemplos de consequência quando o altar de Deus é destruído. E o que será que estava acontecendo? O que eles estavam fazendo de mal? No versículo 11 fala que o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de um carvalho em Ofra. E lá estava Gideão, que estava lá malhando o trigo para salvar dos midianitas. E o anjo chega e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão diz: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso tem nos sobrevindo? Todos esses males. O que é feito das tuas maravilhas que nossos pais contaram, quando o Senhor os fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, para o Gideão, e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Vai nessa tua força. Queridos, olha a situação do povo de Deus, escravizado, oprimido. Ele estava colhendo aqui escondido, porque os inimigos vinham, roubavam tudo que eles tinham. Roubava a plantação, roubava a colheita, roubava os animais, roubava as tendas, até as casas deles morar. Até as tendas eram roubadas e eles ficavam ao léu, sem nada.
Quantas pessoas, queridos, que a vida é assim. A vida é assim, uma vida roubada. Quando constrói uma coisa, o inimigo vem e destrói. Torna a construir, quando pensa que não, o inimigo vem e destrói. Quantas vidas assim? Quantas vidas dentro da igreja assim também, fora da igreja? Quantas pessoas assim, que passam a vida inteira construindo e sendo roubadas, destruídas? Sabe por que eles estavam assim? Versículo 23. O 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e Gideão disse: ai, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor. Ele ficou com medo, pensando que ia morrer, porque ele viu o anjo de Deus. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe aquele lugar: o Senhor é paz, até o dia de hoje, que está em Ofra. Gideão tem um encontro com Deus, naquele sofrimento, mas ele era um homem que estava com o coração voltado para Deus. Tanto é que quando o anjo chega e diz, você é um homem valoroso, ele fala: Senhor, se eu sou um homem valoroso, por que nós estamos nessa situação? Cadê os teus feitos? Cadê os milagres que o Senhor fez no Egito? Fomos um povo vencedor. Senhor, por que estamos assim? Ele começa a perguntar, ele começa a questionar Deus do seu estado. Ele reconhece o seu estado, ele não reclama para ninguém, ele reclama para Deus. Ele fala: Senhor, por que estamos nessa miséria, nesse sofrimento, nessa situação desgraçada? E o anjo disse: vai nessa tua força, vai nessa visão que você vai trazer libertação. E daí ele fala algumas coisas, que ele não tinha condições, que a família dele era pequena, e Deus o prepara para ir, faz alguns milagres para ele aí, que eu não vou entrar nesse campo agora, está no capítulo que nós estamos lendo aí. Deus faz uns milagres para ele, para mostrar o poder de Deus. E ele se anima, e ele edifica um altar ao Senhor, e chama aquele lugar: o Senhor é paz. Ele constrói um altar a Deus. Ele entendeu a importância do altar, do culto, da adoração, de trazer Deus para a sua presença. E ele constrói um altar. Ele constrói um altar. Edificou um altar ao Senhor. E aconteceu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi, e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Queridos, olha o que Deus fala para Gideão, para poder, olha as condições, as exigências, para que Deus possa libertar Gideão, sua família e sua nação. Ele fala: por que nós estamos assim? E Deus fala: vai nessa tua força. Mas Deus não tinha dito ainda o que estava errado, o que precisava consertar. Por que eles estavam sendo escravizados? Mas aqui agora Deus mostra, o anjo mostra. Ele pega e faz um altar a Deus. E o anjo fala: Gideão, você está fazendo um altar para mim, mas você vai ter que fazer, antes disso, uma outra coisa. Senão eu não vou vir nesse altar que você está construindo. Sabe como é que a sua família está? Seu pai abandonou-me e todos os israelitas. E ele construiu um altar a Baal. Vai lá, derruba o altar do teu pai, quebra tudo, bota fogo, pega o boi, segundo boi, o boi de carro, o boi importante, o boi valioso do teu pai, constrói um altar para mim. Derruba o altar de Baal, quebra tudo, destrói tudo, constrói um novo para mim. E aí você oferece o boi do teu pai em sacrifício.
E daí eu vou mudar a história de vocês, eu vou mudar a história da família de vocês, eu vou mudar a história da nação de vocês. Queridos, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos construir um altar verdadeiro a Deus. Por isso a Bíblia também fala no Novo Testamento de altar. E você vai dizer assim, ué, mas altar era coisa do Velho Testamento, era na Velha Aliança. Deus, vemos altar no Velho Testamento, vemos Noé edificando um altar, depois saiu da arca, vemos Abraão construindo altares, nós vamos falar isso na próxima meditação, vemos Isaac construindo altar, Jacó construindo altar, vemos vários construindo altar, e agora vemos aqui Gideão construindo um altar, depois do povo de Israel já como nação, porque o povo tinha virado as costas para Deus. O que estava acontecendo com a família de Gideão e o povo de Israel? Eles estavam adorando os deuses que Deus tinha mandado, ele disse, destruir Baal. Deus falou, lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra, da casa da servidão, é eu que estou tirando, portanto, só adore a mim, cultuem a mim, adorem a mim. E a gente olha aqui a situação do povo de escravidão, escondido em cova, escondido em deserto, escondido longe de Deus, fugindo dos inimigos, e a gente vai para a Bíblia, e a gente vê que esse povo estava assim, tinham virado as costas para Deus, o altar de Deus estava destruído, o lugar de oração estava destruído. O que é altar? Altar é lugar de quê? Lugar de aproximação de Deus. O altar foi erigido e foi ensinado, era o lugar onde as pessoas buscavam se aproximar de Deus. Antes do templo, o altar era feito em qualquer lugar, ou aonde eles estavam. Não construía um templo e botava o altar dentro, era no campo aberto. Foi assim que Noé fez, foi assim que Abraão fez, foi assim que Isaac fez, Jacó fez. Depois Deus construiu o povo de Deus como nação, Deus manda construir o templo, um lugar de adoração, e manda construir lá dentro um altar. E agora nesse altar, só quem podia ministrar ali era o sacerdote, era alguém preparado para aquele tipo de trabalho. E Deus disse, olha, no lugar que tiver o altar, só vai entrar o sacerdote. Não pode entrar todo mundo. Então o altar não é lugar que pode entrar todo mundo e não é de qualquer jeito. Lugar de adoração a Deus não é qualquer lugar, e adoração a Deus não é de qualquer jeito. E Deus não aceita qualquer altar. E por isso Deus fala para Gideão, destrói o altar de idolatria do teu pai, bota fogo, queima, e constrói um altar novo para mim, e pega o boi do teu pai, sacrifica sobre o altar, e daí eu vou mudar a história de vocês. Mas olha o que Gideão tinha que fazer. Você já imaginou ele ter que destruir o altar de adoração do pai dele? Pegar o boi de estimação do pai dele, de carro, sacrificar sobre o altar a Deus? A Bíblia diz que ele não teve coragem de fazer de dia, ele foi de noite. É possível que ele nem tenha falado para o pai dele, que se falasse o pai dele não deixava. Ele pegou 10 homens de confiança, foi de noite, destruiu totalmente o altar erigido e dedicado a Baal, quebrou, destruiu, botou fogo, construiu um novo altar a Deus, colocou do jeito que Deus pediu, pegou o boi de carro do pai dele, matou e sacrificou sobre o altar. E depois disso, agora Deus falou para ele, vai preparar os soldados para você lutar contra os midianitas e libertar o seu povo. Mas antes,
o altar de Deus teve que ser restaurado e os altares a deuses estranhos tiveram que ser destruídos, mesmo sendo da família dele. Aí está a explicação porque eles estavam escravizados. Altares a deuses estranhos. E o do Deus verdadeiro, não existia mais. Estava desprezado, abandonado. A casa de Deus abandonada, desprezada e o povo nessa situação. Apóstolo Paulo disse à igreja de Romanos: pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Volte a cultuar a Deus. Se você quer sua história mudada, restabeleça o altar de culto a Deus. Destrói todos os altares de culto estranho na sua vida, na sua família, se você quer a bênção de Deus. Queridos, Êxodo 20 diz assim, Deus fala assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem embaixo na terra, e nem nas águas, e nem debaixo da terra. Não farás imagem de nada, e não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade, o pecado dos pais aos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Aqui está a base da adoração, aqui está a base do culto, aqui está a base da igreja. É verdade que no Velho Testamento o culto era de um jeito, o altar era de um jeito, no Novo é de outro, mas o altar continua. No Velho Testamento era o sacrifício de animais, no Novo, Jesus Cristo deu a sua própria vida para resolver o problema do pecado, mas o sacrifício continua. Agora não é mais o de animais e não é mais o de Jesus, porque ele já fez, mas agora falta o nosso. Paulo está dizendo: ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, a gente vem para cá, não é para outra coisa a não ser oferecer nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto é lugar de adoração, é lugar de entregar. E agora eu não entrego mais animais, agora eu não entrego mais aquelas ofertas de cereais que era levada. Não, agora eu entrego a minha vida. É o hino que a gente canta: vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, em sacrifício. O culto é para isso, o culto é para eu me aproximar de Deus, eu buscar a Deus e eu me entregar a Deus. Eu me oferecer como oferta a Deus e me tornar um sacrifício na mão de Deus. Queridos, será que a gente tem uma visão correta de altar e de culto? Será que temos? Ou será que estamos cultuando de qualquer jeito? Será que a visão de culto está correta? De altar está correta? De sacrifício está correta? Será que estamos fazendo a coisa de modo correto? Até porque os dois primeiros sacrifícios que foram feitos na história da Bíblia foi de Abel e de Caim. Não foi isso? Os dois primeiros registros de sacrifícios feitos para Deus foi de Abel e de Caim. E a Bíblia diz que Deus só aceitou de um e não aceitou do outro. O de Abel Deus aceitou, mas o sacrifício de Caim Deus rejeitou. Então, queridos, a Bíblia já começa falando do começo que não é qualquer tipo de sacrifício, não é qualquer tipo de altar, não é qualquer tipo de adoração e não é qualquer tipo de adorador. No Novo Testamento, o Senhor repete esse mandamento e ele diz em Mateus 22, 36, alguém pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei?
E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O Senhor repete no Novo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é com a emoção, por isso que Paulo fala, culto racional e não culto emocional. Culto com a razão, culto que sabe o que é culto, quem que é Deus e quem que é o adorador, e o que eu preciso para adorar. Culto racional, culto com a razão. Culto com o coração, como diz aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É corpo, alma e espírito. Não é só com as emoções, não é só com gestos, com o corpo apenas, com braços. Não é só com as emoções, quantas pessoas choram, derramam lágrimas, quando estão na igreja, mas saem dali, esquecem de Deus, vão viver tudo errado, continuam na mesma vida que vivia antes. Não. É um culto onde a pessoa toma a decisão de coração, de viver para Deus, de seguir a Deus, de andar com Deus e de fazer tudo o que Deus pede. Altar é lugar de aproximação de Deus ou a Deus, é lugar de confissão de pecados, é lugar de apresentar ofertas pelos pecados, é lugar de agradecimento, é lugar de culto, de adoração, é lugar de comunhão com Deus, é lugar onde o pecador vem para ser ouvido, perdoado, restaurado, transformado e abençoado. Mas os altares eram construídos pelos ofertantes dentro dos modelos estabelecidos por Deus. Não poderia ser feito de qualquer modo, ou como o adorador desejasse. Portanto, teria que ser feito dentro dos padrões de Deus, conforme a vontade de Deus e não do adorador. Êxodo 20, 24. Farás um altar de terra, e os holocaustos e as tuas ofertas fizeram vacas, no lugar aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome. E ali eu virei a ti e te... Então, quando eu falo